Hoje é quinta-feira, dia 3 de julho e está no ar mais um giro de notícias quente direto do universo alvinegro. O Botafogo segue firme na missão de encontrar o seu novo comandante técnico e esse tema não sai das rodas de conversa da torcida. E claro, eu acompanho tudo de perto, sempre lendo o que vocês escrevem nos comentários. É muito legal ver essa troca de ideias, essa conexão entre torcida e canal, porque o debate é fundamental para a gente entender o sentimento da arquibancada. Tem torcedor que já se conformou com a ideia de focar apenas nas competições de mata-mata enquanto o nome do novo técnico ainda não é definido. A lógica desses torcedores é simples: temos um elenco competitivo suficiente para brigar em duelos eliminatórios e talvez não valha a pena mirar tanto no Campeonato Brasileiro nesse momento. Mas será que é por aí mesmo? Ontem o Segovinha deu adeus ao seu período no futebol dos Emirados Árabes. Ele estava emprestado ao Al, onde não conseguiu ter o destaque que se esperava. Agora oficialmente ele volta a ser jogador do Botafogo, pelo menos contratualmente. A pergunta que fica é: será que ele ainda vai vestir a camisa do Glorioso, ou o destino dele é mais uma vez o caminho de um novo empréstimo ou até uma negociação definitiva? O futuro do Segovinha é um mistério. Ele surgiu como uma das grandes promessas do elenco em 2023, chegou a empolgar a torcida, mas também sentiu a queda de rendimento junto com o time na reta final do Brasileirão. E isso é absolutamente compreensível, afinal de contas estamos falando de um garoto. Ele teve uma lesão no joelho, já está recuperado, mas a realidade é que não há uma certeza sobre sua permanência. Hoje a tendência é que ele não continue no elenco, mas como o futebol é cheio de reviravoltas, não dá para cravar nada. Muita gente tem perguntado se vale a pena manter o Segovinha ou se é melhor buscar uma nova alternativa para ele. E esse tipo de discussão mostra como a torcida está atenta e está ligada em tudo o que acontece com o elenco. Inclusive quero saber a opinião de vocês: o que vocês fariam com o Segovinha? Deixariam ele no grupo ou acham melhor emprestar novamente? Comentem aí embaixo, porque essa participação de vocês é o que move esse canal. Agora, voltando à situação das competições, o Botafogo tem neste segundo semestre 3 grandes desafios pela frente: o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Nas duas competições de mata-mata o clube já está nas oitavas de final. Na Libertadores faltam 7 jogos para o tão sonhado bicampeonato: 2 nas oitavas, 2 nas quartas, 2 na semifinal e a grande decisão. Já na Copa do Brasil o caminho é semelhante: 2 jogos nas oitavas, 2 nas quartas, 2 na semifinal e mais 2 na final. Ao todo são 8 partidas até a conquista do título nacional. Olhando para o cenário geral, o Botafogo tem chances reais de disputar todas essas competições com seriedade. O elenco, mesmo com suas limitações, mostrou força antes da pausa para o Mundial de Clubes. O Glorioso conseguiu diminuir a diferença para o líder do Campeonato Brasileiro e hoje está a apenas 6 pontos da equipe da Gávea. Uma distância que, se for bem trabalhada, pode ser superada em 2 ou 3 rodadas, principalmente se o time engrenar uma boa sequência de vitórias. E é nesse ponto que eu discordo de quem acha que devemos abrir mão do Brasileirão. Eu entendo o desejo de focar nas Copas, onde o caminho é mais curto, mas o Campeonato Brasileiro tem um peso estratégico gigantesco. Ano passado vimos um exemplo claro disso. O Atlético, que estava em 2 finais, Copa do Brasil e Libertadores, decidiu deixar o Brasileiro em segundo plano. E no fim das contas não venceu nenhuma das 2 competições e ainda ficou fora da próxima edição da Libertadores porque não conseguiu a pontuação suficiente no Campeonato Nacional. Por isso eu defendo que o Botafogo não pode se dar ao luxo de escolher competição. O certo é olhar para tudo com a mesma seriedade. Claro que é possível fazer ajustes pontuais, preservar um jogador aqui outro ali dependendo da fase de cada torneio. Mas abrir mão do Campeonato Brasileiro por completo não dá. Até porque, se o Glorioso não terminar entre os 6 primeiros colocados, pode ficar fora da Copa do Brasil do ano que vem, já que não conseguiu a vaga através do Campeonato Carioca. Então a missão é clara: brigar em todas as frentes com inteligência e estratégia. Julho será um mês-chave para isso. Teremos 4 jogos importantes que podem render uma boa pontuação. Se o Botafogo conseguir aproveitar bem essas partidas, pode criar uma gordurinha na tabela e com isso ter margem para rodar o elenco em momentos cruciais das Copas. Vamos imaginar o seguinte cenário: na semana de uma partida decisiva contra a LDU pela Libertadores, o Botafogo entra em campo no final de semana anterior contra um adversário acessível no Brasileiro.
Se o time estiver bem posicionado na tabela, pode poupar algumas peças e entrar com força máxima na competição continental. Isso é pensar estrategicamente, é saber dosar o elenco para que nenhum torneio fique comprometido. O segredo está no equilíbrio. E é claro que a chegada de um novo técnico pode mudar muita coisa. Um treinador que saiba utilizar bem o grupo, que entenda as características dos jogadores, pode ser determinante para o desempenho do time em todas essas frentes. E o mesmo vale para os reforços que podem pintar, assim como as saídas que devem acontecer. A montagem do elenco precisa ser precisa, cirúrgica. Não adianta trazer por trazer nem se desfazer de quem ainda pode render. Esse é o momento de pensar no futuro com os pés no chão. A torcida tem todo o direito de sonhar com títulos e a verdade é que o Botafogo tem condições de brigar por todos eles. Mas isso só vai acontecer se houver planejamento, se cada passo for dado com consciência. O exemplo do ano passado está aí para nos lembrar. O clube não abriu mão de nenhuma competição, foi até o fim em todas e saiu com 2 taças. Claro que repetir esse feito é difícil, mas não é impossível. Tudo vai depender da forma como o clube vai lidar com os desafios que estão por vir. Por isso fica aqui o recado: não dá para escolher competição. O foco tem que ser total em tudo que o Botafogo estiver disputando. Se lá na frente o cenário for diferente, por exemplo, se a distância para o líder do Brasileiro for muito grande ou se a classificação para a Libertadores do ano seguinte já estiver garantida, aí sim é possível fazer ajustes maiores. Mas por enquanto é para ir com tudo. A estrela solitária tem que brilhar em todas as frentes. E você que está aí do outro lado, torcedor apaixonado, continue acompanhando tudo aqui com a gente. O momento é de mudança, de expectativa, de novos rumos. Pode ter certeza de que cada informação, cada atualização vai chegar aqui para você com responsabilidade e compromisso. A casa está sendo reformulada, o estúdio está passando por mudanças, mas o conteúdo não para. Mesmo que eu precise gravar em outro canto da casa, o compromisso com vocês segue firme. Porque aqui é Botafogo, sempre a paixão, a história, a luta. E não importa o que aconteça, a nossa voz vai seguir sendo ouvida. A nossa estrela vai seguir brilhando. E como eu estava dizendo, o calendário do Botafogo neste segundo semestre vai exigir muito do elenco, da comissão técnica e da própria diretoria. A rotina de jogos será puxada, viagens internacionais estão no horizonte, duelos intensos no cenário nacional também, e isso tudo exige mais do que apenas vontade. É preciso inteligência para dosar forças, para saber o momento de usar o que tem de melhor e quando proteger quem está mais desgastado. Isso passa por decisões difíceis, por entender que às vezes poupar um titular num jogo aparentemente acessível pode significar ter ele voando numa decisão. E se engana quem pensa que isso é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É assim que os grandes times trabalham. É planejamento. E o Botafogo, se quiser voltar a levantar taças importantes, precisa tratar cada detalhe com a seriedade que o momento exige. Julho, por exemplo, é o mês-chave. Não tem margem para vacilo. São partidas que podem definir a nossa trajetória no Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo vão se cruzar com momentos decisivos nas Copas. Por isso, se o Glorioso quiser manter vivo o sonho de disputar todas as competições com chances reais, a gestão do elenco tem que ser impecável. E aí entra a importância de ter um treinador que entenda esse cenário, que saiba girar o elenco sem perder qualidade. Não dá para depender só de 11 jogadores. O futebol hoje exige grupos numerosos, competitivos e principalmente conscientes do seu papel. O reserva precisa estar pronto para entrar e manter o ritmo, precisa estar envolvido, motivado, preparado. Não é fácil montar um elenco assim, mas é totalmente possível, principalmente com a estrutura que o Botafogo tem hoje. O torcedor tem toda a razão quando cobra, quando exige mais, porque a história do clube merece isso. Não estamos falando de qualquer time. Estamos falando de uma camisa pesada, de uma estrela solitária que carrega glórias, tradição e paixão. Então, quando a torcida questiona se vale a pena ir com tudo nas Copas e deixar o Brasileirão de lado, a resposta precisa ser clara: não podemos escolher competição. A história nos mostra que quem escolhe demais acaba perdendo tudo. A memória recente do futebol brasileiro tem vários exemplos disso. Times que apostaram tudo em um torneio e terminaram o ano sem nada, amargando eliminações traumáticas e campanhas fracas no Nacional. O futebol não perdoa quem não leva cada jogo a sério.
E o Botafogo mais do que nunca precisa mostrar que aprendeu com os erros do passado. Não é só uma questão de estatística, é uma questão de postura. O time que entra em campo para ganhar toda a competição transmite confiança e impõe respeito. Os adversários olham diferente e sabem que não vão encontrar facilidade. E isso faz diferença principalmente nos mata-matas, onde o psicológico pesa muito. Um time que chega desacreditado, que não tem constância, que não vence no fim de semana e aparece em uma quarta-feira decisiva dificilmente impõe medo. Mas um Botafogo que engata vitórias no Campeonato Brasileiro, que chega nas oitavas da Libertadores com moral, que avança na Copa do Brasil mostrando força, esse sim coloca pressão. E é disso que a gente precisa. É essa imagem que o clube tem que construir ao longo do semestre. A imagem de um time competitivo pronto para tudo, respeitado em qualquer competição. E aí entra também o papel da diretoria. Não adianta cobrar só do elenco e do técnico. A gestão precisa ser firme, precisa agir rápido nas contratações, precisa resolver pendências. Se o novo treinador ainda não chegou, que se tome a decisão o quanto antes. Não dá para ficar esperando eternamente por um nome ideal enquanto as rodadas passam e os treinos se acumulam sem comando. O time precisa de direção, de voz forte no vestiário, de alguém que olhe no olho do jogador e diga com clareza o que quer. E esse perfil tem que ser identificado rápido, porque o tempo não espera. O calendário está andando, os adversários estão se movimentando e o Botafogo não pode ficar para trás. Cada dia sem técnico é um dia a menos de preparação, é um passo atrás numa corrida em que ninguém está disposto a diminuir o ritmo. Além disso, tem a janela de transferências. Reforços são fundamentais. O time mostrou que tem peças boas, mas ainda carece de profundidade em algumas posições. E mais do que contratar, é preciso contratar certo. Jogador com perfil adequado, com capacidade de se adaptar rapidamente ao estilo do clube, com experiência em decisões. E claro, manter quem está rendendo. Não adianta reforçar um setor e perder outro ao mesmo tempo. A manutenção da base do elenco que funcionou no primeiro semestre é tão importante quanto trazer novos nomes. A diretoria precisa estar atenta, precisa se antecipar, precisa agir como um clube que quer ser campeão. Porque os rivais estão fazendo isso. E se o Botafogo quiser levantar taças, vai ter que competir também fora de campo, nos bastidores, na montagem do elenco, na definição das estratégias. Outro ponto que não pode ser esquecido é o ambiente interno. O clima dentro do clube precisa ser positivo. Um vestiário unido, um grupo que confia no projeto, que acredita que é possível. Quando o ambiente está bom, o rendimento em campo é outro. E isso passa por todos: diretoria, comissão técnica, jogadores e até torcida. A pressão faz parte, mas precisa vir junto com apoio. O torcedor precisa cobrar, mas também precisa empurrar. O Botafogo precisa se sentir forte em casa ou fora dela. Precisa entrar nos estádios sabendo que tem um exército ao seu lado. E essa energia, essa paixão é uma das maiores forças que o clube tem. A arquibancada empurra, contagia, faz o impossível parecer perto. E esse sentimento precisa ser mantido, alimentado, amplificado. Por isso cada detalhe conta. Cada jogo precisa ser tratado como uma decisão. Não tem mais espaço para distração, para erro bobo, para falta de concentração. O segundo semestre é definitivo. É agora que o Botafogo vai mostrar se está pronto para ser protagonista ou se vai apenas participar. E ninguém quer só participar. A torcida quer mais. Quer gritar campeão, quer fazer festa, quer viver noites históricas. E esse desejo está mais vivo do que nunca. Basta olhar para cada mensagem, para cada comentário, para cada criança vestindo a camisa do clube. É uma paixão que atravessa gerações, que não se apaga com o tempo. E é por isso que o Botafogo precisa estar à altura dessa história. Precisa brigar até o fim em cada campeonato, sem escolher caminho, sem temer desafio. Se a caminhada vai ser difícil, vai. Se vamos ter obstáculos, com certeza. Mas o que torna tudo isso mágico é exatamente superar essas dificuldades. É olhar para trás e dizer: conseguimos. E para isso acontecer, cada passo tem que ser dado com firmeza, com vontade e com inteligência. Não podemos repetir erros antigos, não podemos deixar oportunidades escaparem. É hora de mostrar grandeza. A mesma grandeza que fez esse clube ser respeitado em todo o continente.
A mesma que fez torcedores chorarem de emoção ao ver a estrela solitária brilhando em alto nível. Esse é o momento. E ele não pode ser desperdiçado. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Nos corredores do futebol brasileiro, um rumor começa a ganhar força e mexer com o imaginário dos torcedores do glorioso. James Rodrigues, o talentoso meia colombiano que brilhou na Copa do Mundo, estaria no radar da diretoria do Botafogo. A informação, que ainda não foi oficialmente confirmada, movimenta bastidores e agita especulações sobre uma possível contratação que poderia transformar o meio-campo alvinegro para a próxima temporada. James, conhecido pelo seu toque refinado, visão de jogo e faro de gol, tem uma carreira marcada por momentos de destaque em clubes europeus e no cenário internacional. A Copa do Mundo foi o palco onde o camisa 10 exibiu todo o seu talento, conquistando admiradores ao redor do mundo. O interesse do Botafogo surge justamente nesse contexto, numa tentativa de trazer um nome de peso que possa elevar o nível do elenco e satisfazer a exigente torcida. Fontes próximas à diretoria do clube afirmam que, embora a negociação esteja em estágios iniciais, existe uma clara vontade de buscar reforços que realmente façam a diferença dentro de campo. James Rodrigues se encaixaria nesse perfil, sendo visto como um jogador capaz de agregar experiência e qualidade técnica, além de atrair mídia e patrocinadores para o Botafogo. A movimentação nos bastidores indica que o clube está avaliando a viabilidade financeira do negócio e os detalhes contratuais, que não seriam fáceis, considerando o status do atleta no mercado. Para o torcedor, a possibilidade de ter James no elenco acende uma esperança de dias melhores e a chance de ver o glorioso disputar títulos com um diferencial criativo no meio-campo. Embora a diretoria mantenha cautela, o burburinho já está feito e alimenta as redes sociais, onde fãs discutem e fazem projeções sobre o impacto do colombiano no clube. A chegada de um jogador desse calibre poderia, sem dúvida, fortalecer a equipe e impulsionar o projeto de crescimento do Botafogo. Ainda não há confirmação sobre a data de uma eventual apresentação, mas o fato é que o nome de James Rodrigues entrou para a lista dos sonhos alvinegros. A torcida, ávida por novidades e reforços de peso, acompanha de perto cada movimento, esperando que o rumor se transforme em realidade e que o camisa 10 da Copa do Mundo vista em breve a camisa do Botafogo. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa negociação que pode agitar o mercado da bola no futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.